Olá pessoal, sejam todos bem-vindos, muito obrigado por você estar aí. Hoje nós vamos entrar em uma mensagem muito importante, uma mensagem de acreditar, uma linha de pensamento verdadeiro, a qual nós podemos confiar. Confiar em quê? Confiar no verdadeiro amigo. E nós colocamos o nosso Senhor Jesus Cristo como o nosso amigo, o amigo fiel, que não chega atrasado, que não chega adiantado. Ele chega no seu tempo certo e na sua hora certa. Ele tem o seu tempo, ele faz o melhor para todos nós. Realmente, se você se encontra num ambiente desfavorável, se você se encontra numa situação desagradável, se você se encontra no momento de desespero, confia nesse amigo. Eu tenho certeza que ele vai te ajudar. Assim como ele me ajudou, assim como ele ajuda milhões de pessoas no mundo afora. Mas isso é uma questão de fé, isso é uma questão de acreditar, isso é uma questão de paciência, é uma questão de esperar. É por isso que eu venho trazer essa mensagem que se encontra no Evangelho de João, no seu capítulo de número 11. O texto nos afirma que Lázaro estava enfermo e Lázaro era amigo de Jesus. Não somente Lázaro, mas também as suas irmãs, Maria e Marta. Nós entendemos que agora ela manda um mensageiro e Jesus se encontra em outra cidade. Um período longo para chegar em Betânia. Mas nós entendemos que ao chegar os mensageiros até Jesus, nós vimos que Jesus não saiu desesperado, não saiu correndo, não chorou, não pranteou. Ele sabia que algo ia acontecer naquela cidade. Para quê? Para o nome do seu Pai, o nome de Deus ser glorificado através da vida dele. Então, é momento que nós devemos confiar. Se nós estamos passando por um momento difícil, entendemos que o nosso Senhor Jesus Cristo é o nosso amigo, é o nosso protetor, é o nosso Salvador. Nós temos que confiar, crer verdadeiramente que Ele vai agir. Nós podemos acreditar em Jesus. Nós sabemos que o nosso tempo é diferente do tempo dele. Se Ele confiou, se Ele fala na sua palavra, Ele vai cumprir. E tudo o que pedisse em meu nome, Ele dará. Mas nós, seres humanos, nós temos pontos negativos. Nós pensamos mais por negativo. Nós vemos que nessa mensagem, nesse texto, nós entendemos que agora Maria e Marta se desesperam. Então, nós temos que entender nesse contexto que o desespero humano, quando está no colapso da sua vida, desespero, numa perca, numa enfermidade, nós começamos a, muitas das vezes, desacreditar daquele que pode curar, daquele que pode salvar, daquele que pode libertar. Então, Marta e Maria, elas duas se encontravam na mesma condição. Mas entanto que eu quero falar sobre uma questão importante, e essa questão importante é o questionamento de Marta. Nós entendemos nesse texto aqui que Marta, ela chegou com uma superioridade, intimando Jesus de uma forma diferente e dizendo: se você estivesse aqui, o meu irmão não teria morrido. Mas no ar de diferente, numa postura diferente, num comportamento diferente, numa tonalidade diferente. Então, Jesus dá uma resposta clássica para essa mulher. Jesus fala assim para ela: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E todo aquele que viver e crê em mim, nunca morrerá. Então, Marta, ela pega essa resposta.
mas a resposta de Maria é diferente. Jesus dá uma resposta para Maria, mesmo que Maria faz a mesma pergunta para Jesus. Caiu-se aos pés e dizendo: Senhor, se tu estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Isso aqui se encontra no versículo número 32. E o questionamento de Maria, de Marta, aliás, se encontra no versículo de número 21. João capítulo 11, versículo 21 diz assim: Disse Marta a Jesus: Senhor, se tu estivesse aqui, teu irmão não teria morrido. Ainda agora, porém, sei que tudo o que pedires a Deus, Ele te concederá. Verso de número 23. Disse-lhe Jesus: teu irmão ressuscitará. Respondeu Marta: eu sei que ressuscitará na ressurreição dos últimos dias. E disse-lhe Jesus, capítulo número 25: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E tudo aquele que viver e crê em mim, nunca morrerá. Crês nisso? Então a resposta de Jesus é totalmente diferente. Mas por quê? Irmão, entenda o seguinte: nosso Senhor Jesus Cristo, nosso Deus, e o Espírito Santo é aquele que sonda o seu coração, aquele que é ciente de todos os pensamentos, a intenção do ser humano. Mas por que Jesus dá essa resposta para Marta? Se Maria fez a mesma pergunta e fez o mesmo questionamento, a pergunta de Maria foi a mesma, mas o coração, a intenção era diferente. Então nós temos que pedir para Deus, pedir de forma diferente. O texto nos afirma que agora nós encontramos a diferença. Quando Maria chegou ao lugar onde Jesus estava e o viu, caiu-se aos seus pés. Era uma posição de quê? De adoração. Era uma posição que Maria estava dizendo: Senhor, o Senhor pode. Eu sei que o Senhor pode. Mas a posição que nós temos que chegar a Jesus era uma posição de verdadeiro adorador. Um coração quebrantado, um coração sincero, não um coração rígido, duro, que nem mesmo uma palavra. Mas Jesus dá uma resposta para Maria. Sabe qual foi a resposta? Jesus vendo chorar e também chorando os judeus que com ela vinham, comoveu-se profundamente e em espírito perturbou e perguntou: onde o pusestes? É diferente a resposta de Marta para Maria. Maria é aquela que ungiu os pés de Jesus. É aquela que, quando Marta se encontrava fazendo as coisas, ela estava aos pés de Jesus. É nesse entanto que o milagre começa a acontecer na nossa vida. Então, Jesus começa a dar uma resposta diferente para você. Não questiona Jesus sobre o ponto de vista ou tempo. Não questiona Jesus sobre postura. Jesus não é para ser questionado. Jesus é para ser reverenciado. Nós temos que ter uma reverência a Ele. Postar no pé dele e depositar tudo o que nós estamos sentindo para o milagre acontecer. Mas para finalizar esse texto, é importante que nós vamos ver que no início ele estava com uma enfermidade. Mas se Jesus chegasse no período que ele estava doente, seria somente uma cura. Não seria uma ressurreição. Nós entendemos que agora Jesus é
é o médico dos médicos, é o Senhor dos senhores, é o Rei dos reis, é o príncipe dos príncipes. Ele é o Filho de Deus, que nem a morte consegue conter. Então, nesse momento, Lázaro já se encontra morto há 4 dias. 4 dias. Para Deus, nada é impossível. Para Deus, nada é impossível. Se Ele fosse ao seu encontro no momento que você pediu, no momento de agonia, no momento de desespero, não seria um milagre, seria uma cura. Deus vai fazer um milagre na sua vida. Deus vai ressuscitar todos os seus projetos, aquele que Ele faz parte. Ele vai ressuscitar. Você vai caminhar sobre a direção dele, sobre a orientação dele. Então, quando ele levanta a sua voz, dizendo aonde está o Pai, então é esse momento que ele vai transformar a sua vida. Mas para isso você tem que estar numa posição de adorador. Quem pegou? É isso. Ele quer pra gente. Ele quer oferecer algo pra gente. Ele quer oferecer o benefício. Mas nós temos que reconhecer que Ele é Deus. Nós temos que reconhecer que Ele não é comandado pelas nossas vontades, pelo nosso dito. Ele não está no nosso tempo. Ele faz o próprio tempo dele. Ele faz a própria hora dele. Tem muitas das coisas que não acontecem na nossa vida porque nós não deixamos Jesus trabalhar no tempo dele. E nós se apressamos. Quando nós se apressamos, nós mesmos perdemos a bênção, nós perdemos o milagre, nós perdemos algo que poderia ser uma transformação na vida do seu parente, na minha vida, na vida da sua esposa, porque às vezes Deus sabe trabalhar, mas nós, na consciência humana, nós não sabemos trabalhar do modo que Deus sabe, do modo que Jesus sabe, do modo que o Espírito Santo sabe. Então, não é no meu tempo, não é no seu tempo, é no tempo dele. É no tempo dele que o milagre acontece. Então, nesse mesmo livro, nós entendemos que no capítulo de número 2 se encontra Jesus numa festa de casamento. A mulher que se encontrava ali era a própria mãe de Jesus. Então, acabou vindo, nós entendemos essa mensagem. E a mãe de Jesus fala assim: ainda não chegou o tempo que queres comigo. Então, existe um tempo de Deus na sua vida. Se você puder aguentar, aguente. Se você colocou algo na mão de Deus, deixe Ele trabalhar, porque o milagre vai acontecer, viu? Na sua família, a restauração vai acontecer no seu lar, no seu casamento. As suas finanças vai acontecer. E o mais importante de tudo, vou me fechar com chave de ouro. Essa mensagem. Deus não quer só te oferecer os benefícios material a qual Ele pode oferecer. Ele quer oferecer para vocês um benefício eterno. Ele quer levar todos nós para morar com Ele. Ele quer que você se salve através do nome dEle. Ele quer que você se renuncie todas essas vontades da carne, vontade pecaminosa, para que num dia que Ele voltar, você esteja pronto para você não rejeitar a graça que se chama Jesus Cristo. Porque ninguém vai a Deus, ninguém vai passar a sua vida na eternidade, no céu celestial, na terra prometida, no descanso de Deus, se não ir por Jesus. Então, para isso, nós temos que aceitar e renunciar tudo que o mundo nos oferece. Deus tem bênção para o seu lar, Deus tem bênção para a sua casa, mas o mais importante, Ele precisa de você estar em santidade no dia da volta dele, renunciar todos os pecados, todas as suas próprias vontades, tudo aquilo que separa o homem de Deus. Amém? Deus vai chegar no tempo certo e que nós estejamos preparados para nós ir com Ele. Amém? Que Deus abençoe a sua vida. Se você gostou desse vídeo, se você acha que vai ajudar alguém, compartilhe, para
Para quem não me conhece, novamente, meu nome é Márcio Rabelo. Estou numa missão que pode ajudar você e as pessoas que se encontram ao seu redor. Amém? Compartilhe esse vídeo se você gostou. Dá um like, dá uma curtida. Amém? Que Deus abençoe você. Até o próximo vídeo.